Vamos então resolver finalmente a última parte, a quarta parte do conjunto de exercícios, neste caso os exercícios da página 101. São 2 exercícios. Vamos então começar pelo primeiro, neste caso o 12º. Observa a seguinte figura, onde ABC é um triângulo retângulo e BD é a altura relativamente ao lado AC. Se este é um ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. Portanto, temos aqui 3 questões. Vamos começar pela primeira. Mostra que o triângulo ABD, este que está aqui tracejado, é semelhante ao triângulo DBC, este que está em branco. Pois bem, o triângulo ABC é retângulo em B. Assim como o ângulo ABD é retângulo em D. Significa então que cada um deles tem um ângulo reto. Para além disso, o triângulo ABC e o triângulo ABD têm um ângulo agudo em comum, que é o ângulo DAB. Este ângulo em A é o ângulo oposto ao menor dos catetos, isto é o cateto DB, portanto estamos a referir-nos ao triângulo ABD. Então, o ângulo em C do triângulo BCD também será um ângulo igual àquele. Se dois triângulos têm dois ângulos iguais, significa então que o terceiro, que é a diferença para os 180 graus, também vai ser igual entre eles. Então, recorrendo ao critério ângulo, ângulo, ângulo ou apenas ângulo, ângulo, podemos justificar então que o triângulo ABC, que é o triângulo maior, é semelhante ao triângulo ABD. Do mesmo modo, se o triângulo ABC é retângulo em B e o triângulo BCD é retângulo também aqui em D, isto é, tem um ângulo igual, neste caso um ângulo reto, e o triângulo ABC e o triângulo BCD têm um ângulo agudo em comum, neste caso o ângulo em C, então podemos concluir pelo critério ângulo, ângulo ou ângulo, ângulo, ângulo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BCD. Sendo assim, podemos concluir que se o triângulo ABC, este triângulo grande, é semelhante ao triângulo aqui tracejado, ABD, e se o triângulo grande também é semelhante ao triângulo tracejado, ou seja, ao triângulo BCD, significa então que o triângulo ABD, este tracejado, é semelhante ao triângulo BCD, a este tracejado. Vejamos então. O ângulo em B é reto, o ângulo em D também é reto, quer o ângulo em D do triângulo ABD, quer o triângulo em D do triângulo BCD. Significa então, se este for o ângulo alfa, o terceiro ângulo do triângulo ABD será 90 menos alfa. Isto é um ângulo complementar. Ora, 90 menos alfa é também o ângulo em C do triângulo ABC. E, portanto, este ângulo aqui em B do triângulo BCD é também um ângulo alfa. Portanto, a diferença deste ângulo para 90 graus, se fizermos 90 menos alfa, vai dar 90 menos 90 corta, menos por menos dá mais, dá alfa. Portanto, aqui é o ângulo alfa. Como podemos verificar aqui, o triângulo ABD tem 3 ângulos, o ângulo reto, o ângulo alfa e o ângulo 90 menos alfa, e o triângulo BCD também tem os mesmos 3 ângulos, isto é, o ângulo reto, o ângulo alfa e o ângulo 90 menos alfa. Portanto, são triângulos semelhantes. Vamos então à segunda pergunta, que diz o seguinte: as estrelas escondem comprimentos, descobre-os e completa no teu caderno as seguintes igualdades. Vamos fazer então uma análise destas igualdades. AB é esta hipotenusa, AD é este cateto, significa então que no numerador nós vamos ter o triângulo ABD. E no denominador temos apenas DC. Ora, DC é o cateto do triângulo BCD. Portanto, significa que na parte de baixo, isto é, no denominador, vamos ter as dimensões dos lados correspondentes ao triângulo BCD. Então, como dissemos aqui, se AB e AD são dois lados do triângulo ABD, significa então que este asterisco será a medida do comprimento do terceiro lado do triângulo ABD. Será, portanto, o cateto BD. Determinado então este primeiro asterisco, passamos aos outros dois. No denominador, nós, como já vimos, temos as medidas dos lados do triângulo BCD. Ora, temos já aqui a medida do cateto CD ou DC. Significa então que os dois asteriscos que nós temos que explicitar
serão as medidas dos lados BD e BC. Não sabemos qual deles é, vamos analisar. Tendo então em conta a semelhança dos triângulos verde e azul, isto é, do triângulo ABD e do triângulo BCD, o lado correspondente ao lado AB, portanto, neste caso é a hipotenusa deste, qual será a hipotenusa daquele? É o lado oposto ao ângulo reto, isto é, o lado BC. Então já estamos a ver aqui que este asterisco vai corresponder à medida do lado BC. Se não, vejamos aqui. Ao lado AD, que é o cateto menor, vai corresponder o lado BD, que é o cateto menor do triângulo azul. Ao cateto maior do triângulo vermelho, neste caso é o cateto BD, vai corresponder o cateto maior do triângulo azul, isto é, o cateto DC. Então a nossa igualdade é a seguinte: nesta primeira fração são os lados opostos aos ângulos retos, na segunda fração são os lados opostos aos ângulos agudos menores, isto é, aos catetos menores, AD e BD, e finalmente na terceira será os lados opostos aos ângulos agudos maiores, ou seja, os catetos maiores, neste caso o cateto BD e o cateto DC. Portanto, a relação métrica é esta: AB, que é a hipotenusa do menor, está para a hipotenusa do maior, que é BC, assim como AD, que é o cateto menor do triângulo verde, está para o cateto menor do triângulo azul, que é o BD, e assim como BD, que é o cateto maior do triângulo verde, está para o cateto maior do triângulo azul, que neste caso é o lado CD, o cateto CD. Vamos finalmente à terceira questão, que diz o seguinte: sabendo que AD é igual a 2,5 km e DC é igual a 6,8 km e que B e D representam os pontos onde se situam as casas do Bernardo e do Daniel, B e D, respectivamente, determina com aproximação às décimas do quilómetro a distância entre as casas do Daniel e do Bernardo. Temos então a relação métrica entre os dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo BCD, que nós vimos anteriormente. Conhecemos o AD, que é 2,5, conhecemos o DC, que é igual a 6,8, e pretendemos calcular o BD. Portanto, interessa-nos esta igualdade, onde aparece apenas uma incógnita, que é a incógnita BD, que é a distância exatamente entre a casa do Bernardo e do Daniel. Recorrendo à propriedade da igualdade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, onde BD ao quadrado é igual a 2,5 vezes 6,8, ou seja, BD ao quadrado é igual a 17, extraindo a raiz quadrada ambos os membros, fica a raiz quadrada de BD ao quadrado, simplifica o expoente com o índice, e no segundo membro fica a raiz quadrada de 17, que é exatamente 4,123 km. Como resultado deverá ser apresentado com aproximação às décimas do quilómetro, portanto temos que arredondar uma casa decimal, o 2 é inferior a 5, portanto mantém 4,1 km. Vamos então ao exercício 13, que diz o seguinte: na figura ao lado está representado um quadrado BCD, portanto BCD, este é verde, de lado igual a 3 cm, significa que BC, CD, DE e EB têm de comprimento 3 cm. Sabe-se que FE, que é esta parte do lado do quadrado, é igual a 1,8 cm e FD é igual a 3,5 cm. Temos então aqui várias questões. Vamos começar pela primeira. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: quantos triângulos podes observar nesta figura? Se nós verificarmos, podemos observar 6 triângulos. Temos o triângulo ABF, que é este azul, e o triângulo ACD, este vermelho. Temos o triângulo AFE, que é este lilás, e o triângulo DEF, que é este triângulo azul clarinho. Temos o triângulo verde ABE e temos o triângulo vermelho, aqui mais escuro, o AED. Portanto, 2, 4, 6 triângulos. Segunda pergunta, mostra que os triângulos ABF, que é este azul, e este vermelho, o ACD, são semelhantes. Se verificarmos, o triângulo ABF é retângulo em B, portanto tem um ângulo de 90 graus. E o triângulo ACD também é retângulo em C, também tem um ângulo de 90 graus. Para além disso, os dois triângulos têm um ângulo comum, que é o ângulo FAB, que é este aqui, no vértice A. O que significa que, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também será
é igual, porque é a diferença para os 180 graus. Pelo critério AAA ou apenas critério ângulo-ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Temos aqui a relação métrica que deduzimos, não é solicitada neste caso na linha A, mas vamos fazê-la, poderá ajudar na resolução seguinte do problema. Portanto, AD está para AF, portanto, AD está para AF, isto é, a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor, assim como CD está para BF, CD está para BF, isto é, como o cateto menor do triângulo maior está para o cateto menor do triângulo menor, e assim como AC está para AB, isto é, assim como o cateto maior do triângulo maior está para o cateto maior do triângulo menor. A linha 2 mostra que os triângulos DEF, que é este aqui azul, é semelhante ao triângulo ABF, que é este triângulo lilás. Ora bem, nós verificamos que o triângulo ABF tem um ângulo reto em B, e o triângulo azul, que é o triângulo DEF, tem um ângulo retângulo em E. Para além disso, eles têm dois ângulos iguais. Porquê? Porque este ângulo é verticalmente oposto àquele, portanto tem a mesma amplitude. Ora bem, recorrendo ao critério de semelhança de triângulos, pelo critério ângulo-ângulo, ou ângulo-ângulo-ângulo, se considerarmos o terceiro ângulo, que será a diferença para 180 graus, significa que os dois triângulos são semelhantes. Podemos então também deduzir aqui a relação métrica, embora não seja solicitada neste momento, e verificamos que DF está para AF, DF está para EF, isto é, a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor, assim como EF está para BF, EF está para BF, assim como o cateto menor do triângulo maior está para o cateto menor do triângulo menor, e assim como DE está para AB, assim como DE está para AB, isto é, assim como o cateto maior do triângulo maior está para o cateto maior do triângulo menor. Na terceira pergunta, pede-nos para calcular a medida do segmento FB. Ora bem, sabemos que o comprimento EB é o lado do quadrado, ou seja, 3 cm. Se conhecemos esta parte, que é 1,8 cm, que é o EF, que é um dado do problema, então BF será o diferencial de 1,8 para o lado do quadrado, ou seja, BF é igual a 1,2 cm. Na terceira questão, pede-nos para calcular a medida do segmento AB, isto é, o cateto deste triângulo ABF. Como nós já vimos anteriormente, temos a relação métrica entre a semelhança do triângulo verde e o triângulo castanho, e sabemos que DF está para AF, isto é, a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, assim como EF está para BF, EF está para BF, isto é, como o cateto menor do maior está para o cateto menor do menor, assim como DE está para AB, isto é, assim como o cateto maior do maior está para o cateto maior do menor, AB. Portanto, tendo em conta a igualdade e sabendo que nós queremos calcular AB, interessa-nos escolher esta igualdade do lado direito, né? Dado que conhecemos o EF e o BF. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, produtos extremos é igual a produtos meios, de onde AB é igual a 2 cm. Claro que poderíamos calcular isto recorrendo à semelhança de outros dois triângulos, por exemplo, o triângulo ABF e o triângulo ACD, que nós terminamos anteriormente. E então, tendo em conta esta igualdade do lado direito, determinaríamos na mesma o valor de AB. Vamos finalmente à linha C do ponto 3, isto é, pedem-nos para calcular a medida do segmento AF. Tendo em conta a semelhança dos mesmos dois triângulos, já conhecemos esta fração, DE sobre AB, e temos aqui DF, já sabemos que DF é igual a 3,5 cm, é um dado do problema. Desconhecemos o AF, que é exatamente o que nós podemos calcular. Portanto, recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, produtos extremos é igual a produtos meios, de onde AF é igual a 2,33 cm. Pergunta 4. Calcula em centímetros quadrados e com uma casa decimal a área do triângulo EFD. Pois bem, nós sabemos que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura. Se considerarmos aqui a base como ED e a altura como EF, nós conhecemos a base, que é o lado do quadrado, 3 cm, e conhecemos a altura, que é EF, é igual a 1,8.
E se nós multiplicarmos 3 por 1,8 e dividirmos por 2, dá-nos exatamente 2,7, portanto, com uma casa decimal não é preciso fazer mais nada, que é aquilo que é solicitado. Pergunta 5. Calcula em centímetros e com duas casas decimais o perímetro do triângulo EFD. Isto é, o perímetro é a soma do comprimento dos lados. Será igual ao comprimento DD mais o comprimento DEF mais o comprimento FD. Ora, nós conhecemos o comprimento EF, que é 1,8 centímetros. O ED ao lado do quadrado é 3 cm e desconhecemos o lado, neste caso a hipotenusa, DF. Mais para a frente, quando derem o teorema de Pitágoras, poderíamos calcular a hipotenusa conhecendo os dois catetos e, portanto, resolveríamos por essa metodologia. Neste caso, como não vamos recorrer ao teorema de Pitágoras, temos que pensar noutra alternativa. Neste caso, vamos pensar no corolário do teorema de Tales, que diz exatamente o quê? Que AF está para DF, portanto, AF está para DF, assim como BF está para EF. Estes são dois triângulos semelhantes, portanto, os lados correspondentes têm a mesma razão. 2,33 estará para o comprimento FD que nós pretendemos calcular, assim como 1,2 estará para 1,8. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, produtos extremos igual a produtos meios, de onde DF é igual a 3,5 cm. O perímetro então é igual a 1,8, que é esta medida, mais o lado ED, ou DE, que é 3 cm, mais os 3,5. Portanto, se somarmos 1,8 com 3,5, vai dar 8,3. Acrescentamos um zero para obtermos ao solicitado pelo problema. Sexta pergunta. Calcula a razão de semelhança que amplia o triângulo ABF para o triângulo EFD. Significa então que o triângulo ABF é o objeto e o triângulo DEF será a imagem. Esta transformação de semelhança é uma monotia, cujo centro será o ponto F. Neste caso, por exemplo, o segmento de reta BF é o segmento origem, será transformado no segmento imagem, que será o segmento EF. Como nós temos então aqui uma relação entre um segmento objeto e um segmento imagem, podemos retirar a razão de semelhança. E como é que se calcula essa razão? É sempre o quociente entre a medida da imagem sobre a medida do respectivo objeto. Neste caso, o segmento imagem é o segmento EF, que tem de comprimento 1,8, e o segmento objeto é o segmento BF, que tem de comprimento 1,2. Portanto, 1,8 dividido por 1,2 vai dar 1,5. Simplesmente, a razão de semelhança não pode ser positiva, não é? Ela seria positiva se o triângulo estivesse para o mesmo lado do triângulo ABF, e não está para o lado inverso. Há uma inversão da ordem dos segmentos de reta. Então, a razão terá que ser menos 1,5. Vejamos então porquê. Neste caso, temos uma razão de semelhança positiva, realmente, com R igual a 1,5. Porquê? Porque o triângulo ABC foi transformado no triângulo A'B', está para o mesmo lado. E é 1,5 porquê? Porque temos a razão entre o comprimento do segmento imagem, que é o segmento C'B', a dividir pelo comprimento do segmento objeto, que é o segmento CB. Será então 1,8 a dividir por 1,2. Portanto, temos uma razão positiva. No nosso caso, nós temos o segmento BC, que foi transformado no segmento B', ou B1, C1, certo? Portanto, há uma inversão. Se há uma inversão, significa então que nós vamos ter um sinal negativo. Temos aqui as duas situações. A homotia de razão igual a 1,5, passa-se do triângulo verde para o triângulo vermelho. A homotia com razão igual a menos 1,5, que passa-se do triângulo verde para o triângulo azul. Vamos finalmente à pergunta número 7, que diz o seguinte: calcula o perímetro e a área do triângulo ABF, que é este triângulo pequeno. Apresenta o resultado em centímetros e centímetros quadrados, respectivamente, com duas casas decimais. Ora, nós sabemos já o perímetro do triângulo EFD, calculamos anteriormente, é 8,3 cm. Sabemos que a razão de semelhança entre um triângulo ABF e o triângulo
EFD é 1,5. Então, sabendo que a razão é o quociente de medidas lineares, neste caso, medidas de segmento de reta ou de perímetros, neste caso é soma de medidas de segmento de reta, e se conhecemos o perímetro do triângulo EFD, podemos calcular o perímetro do triângulo ABF. Basta substituir então o perímetro do triângulo EFD por 8,3, a razão por 1,5, já terminamos anteriormente. Neste caso entramos com um valor positivo, porque nós estamos a trabalhar com medidas, não é? E o perímetro do triângulo ABF queremos calcular. Portanto, a ABF será 8,3 a dividir por 1,5, ou seja, 5,533 ou 5,53, porque nos é solicitada o resultado com duas casas decimais. Do mesmo modo, para calcular a área do triângulo ABF, sabendo já a área do triângulo EFD, que é igual a 2,7 cm que calculamos anteriormente, sabemos que a razão entre as áreas de duas figuras corresponde ao quadrado da razão de semelhança. Não há razão de semelhança, porque são medidas lineares, mas a R ao quadrado, que são medidas de área. A área é a multiplicação de duas medidas lineares, por isso é que aparece aqui ao quadrado. Conhecendo então a área do triângulo EFD, que é 2,7, e sabendo que R é igual a 1,5, 1,5 ao quadrado será a razão ao quadrado, resolvendo em ordem a área do triângulo ABF, obtemos 1,20 cm².